Olá, meu nome é Luan Gomes da Silva, pertenço ao polo da Universidade do Guapimirim e estou aqui para apresentar uma aula sobre o tempo sagrado, uma aula que está baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 1 ao 2, diz: "E saindo ele do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios." E respondendo Jesus, disse: "Vê estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada." A gente, falando agora a respeito do templo, estamos falando do segundo templo, a qual foi construído em Jerusalém, que se iniciou por Zorobabel e foi terminado por Herodes o Grande, a qual ampliou essa construção, embelezou, e alguns dizem que o templo poderia ser visto de longe, uma construção magnífica, a qual também trouxe um resultado financeiro também tanto para os judeus e tanto para os romanos. Esse templo ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Ele não é apenas um evento histórico, mas um marco teológico que mudou a compreensão da fé judaica e cristã. Vamos explorar as razões por trás dessa destruição, sua importância e as implicações que reverberam até hoje. Quem destruiu o templo e por quê? A importância do templo para o povo de Jerusalém, os aspectos religioso, político e econômico, o que sobrou do templo e o que existe no lugar do templo judaico, a importância do templo para o povo de Jerusalém. O templo era o centro da vida religiosa, onde realizavam sacrifícios, rituais que eram essenciais para a adoração de Yahvé. E ele era visto como a morada de Deus entre seu povo. Ou seja, para os judeus, não havendo templo, não haveria como sacrificar. Não havendo como sacrificar, eles não podem adorar. E isso distanciava o judeu da sua fé. Então, quem destrói o templo de Jerusalém foi o general Tito, no ano 70 depois de Cristo. Após uma revolta dos judeus, os judeus já não aguentavam mais o jugo romano, já não suportavam mais as taxas de impostos, eles já não conseguiam mais permanecer sobre esse jugo romano, e nisso eles se revoltam. Nisso que eles se revoltam, o templo em Jerusalém é destruído. Não só o templo, mas os judeus foram acometidos de muita truculência e sofrimento. A história vai dizer que as mulheres grávidas eram abertas sua barriga e seu bebê era retirado. Alguns dizem que era costurado um gato dentro da barriga dessa mulher, para ver tamanho sofrimento por causa dessa revolta. Por causa dessa revolta contra Roma. É por isso que Jesus ele fala a respeito de uma profecia: ai das mulheres grávidas.
aqueles que estiverem na cidade corram para o campo. Então, essa destruição do templo também faz parte, né, da profecia, a qual nós lemos, e essa outra qual Jesus faz essa declaração. Então, quando o templo é destruído, abala totalmente a fé dos judeus, achando que Deus já não era mais com eles, onde acontece a segunda diáspora também dos judeus, onde estão espalhados. Então, esse aspecto religioso é muito importante a gente entender isso. Um aspecto político. Politicamente, o templo era um símbolo da soberania judaica. Sua presença reforçava a identidade nacional e a resistência contra a dominação estrangeira. Ou seja, o templo era a confiança de Israel como o povo de Deus. Era o orgulho do povo. Então, se o templo é destruído, como foi no ano 70, isso abala totalmente o ânimo, o orgulho dos judeus. Então, esse general Tito, ele usou dessa estratégia para acabar com as rebeliões, para acabar com a revolta dos judeus. Esse general, com a experiência que ele tinha, ele vai diretamente no coração do povo judeu, que é o templo. Os aspectos econômicos. O templo também tinha uma função econômica significativa, atraindo peregrinos e oferecendo uma infraestrutura para o comércio religioso que sustentava a economia local. Ou seja, a primeira diáspora dos judeus, o povo se espalhou, mas o povo não deixava de vir ainda cultuar ao Deus Yahvé no templo de Jerusalém, de todas as partes. E com isso havia um sistema dentro do templo, e esse povo que vinha, esses peregrinos, eles não carregavam os animais de sacrifício. Chegava no templo, o animal era vendido para eles para sacrificar a Yahvé, aonde ali tanto os judeus, os sacerdotes, lucravam com isso, como também os romanos, com sua taxa, com seus impostos, até porque nesse período de Herodes, era ele quem determinava quem ia ser sacerdote ou não. Já não era mais pela linhagem de Levi, de Arão, mas era quem pagava mais, recebia ali a roupa sacerdotal, o cargo de sumo sacerdote. Então eles lucravam com tudo isso. Então o templo representava a economia de Jerusalém, a economia dos judeus. O que sobrou do templo, embora o templo tenha sido quase totalmente destruído, ainda existe uma parte visível. O Muro das Lamentações, que remanesce com um testemunho da grandiosidade do templo. É um local de oração para muitos judeus. Este muro é considerado um espaço sagrado, onde as pessoas expressam sua dor. Então o muro ali ficou como lembrança, ficou como um marco histórico no coração dos judeus, aonde eles oram, aonde eles se lamentam, aonde eles aguardam também a segunda vinda do Messias. Eles
Eles aguardam a vinda do Messias, porque quando o Messias vier, será reconstruído ali o terceiro templo. Então existe essa profecia e isso está guardado no coração dos judeus. Porque existe no lugar do templo judaico, atualmente, no local onde se erguia o templo, encontra-se a cúpula da rocha, o domo da rocha. Um importante santuário islâmico, construído no século VII. Essa edificação ressalta a complexidade do espaço sagrado, que agora abriga diferentes tradições religiosas, tornando-se um símbolo de disputa e coexistência. Ou seja, o templo agora, o espaço do templo, onde foi construído agora, né, o domo da rocha, virou um lugar de disputa entre judeus e os islâmicos, os muçulmanos. Então há essa confusão, então há essa briga, porque um diz que o lugar pertence a eles, e os outros também lutam pelo mesmo espaço. Disputas atuais pelo território, a disputa pelo monte do templo continua a ser um foco de tensão entre israelense e palestino. Este território rico em significados religiosos e históricos representa não apenas uma luta por espaço físico, mas também por identidade, a memória e a legitimidade histórica. A complexidade dessa disputa reflete a necessidade de diálogo e compreensão entre as diferentes tradições que clamam por essa terra. Então, podemos enxergar aqui, né, um conflito, uma guerra, a qual já vem durante anos entre os palestinos e os israelenses. A destruição do Templo de Jerusalém foi um evento que transcende o tempo, afetando a teologia, a identidade e as relações humanas. Ao refletirmos sobre sua importância, somos desafiados a buscar formas de reconciliação e entendimento em um mundo que ainda luta com as divisões que se perpetuam. E essa reflexão nos inspire a viver nossa fé de maneira que promova paz e unidade.